Oi, oi, oi! Ai, gente, eu tô gravando à noite, coloquei uma ring light aqui. Ai, porque é o horário que me inspirou a gravar. Eu falei, deixa eu aproveitar e ligar a câmera. Gente, tem gente pedindo pra eu gravar. Gente, quão lindo é isso! Meu Deus do céu! Eu falo que bonitinho, faz mais de um ano que eu não gravo nesse canal. E tem chegado algumas pessoas. E eu falei, as pessoas estão buscando o quê aqui? Será que é um curso de milagres? Eu não tô seguindo mais as lições de um curso de milagres. Mas para aqueles que estão seguindo ou que vão começar agora, eu te digo, é uma mudança de mentalidade, tá? Então, até hoje, eu exerço algumas lições inconscientemente você muda, tá? Vai haver uma mudança no comportamento na vida, então muda. Então, quando as pessoas falaram, volta a gravar, eu falei, vou gravar o quê, entende? Se relacionado a isso, naquela época, quando eu comecei os vídeos, que eu comecei a gravar, eu falava da minha experiência, eu li todos os textos do Curso Milagres, eu estava muito imersa na espiritualidade. Hoje, eu tenho estudado mais psicologia, e nas horas vagas eu estudo psicanálise, tem louco pra tudo. Então eu falei, gente, o que que eu vou falar? Então, assim, eu vou contribuir com quem. Eu acho que quem pediu os vídeos, algumas pessoas, eu acho que estavam todas relacionadas a um curso Milagres. Então, eu vou falar como é a experiência de uma pessoa que passou por duas vezes o curso Milagres, fiz 2 anos seguidos, todos os dias as lições. Eu estava numa fase muito isolada, porque era a época da pandemia, o que foi muito bom. E eu li todos os textos, todos, aqueles gigantes, li todos, mais de uma vez. Me emocionava muito. Eu acompanho muito o Eckhart Tolle e ele é um iluminado. Ele não tem essa mente que fala sabe essa mente que a gente fica falando com a gente mesmo? Ele não tem mais isso. Ele vive só na presença. E quando você está na presença, existe alguém que toma conta. Meu Deus, eu fico até emocionado de falar isso. E ele vive na presença, então ele sabe que um curso de milagres foi ditado por uma presença muito elevada. E quem se conecta ao livro sabe, né? É bastante elevada. Então, assim, gente, o que eu vou trazer aqui para vocês como tem sido o meu processo agora, e eu vou trazer alguma contribuição no que diz respeito àquilo que eu estou estudando, que é a psicanálise, tá? Eu li a maior parte dos livros de Freud, toda a coleção dele eu já li, e agora eu tenho revisto a obra dele pelas obras dos pós-freudianos, que são aqueles psicanalistas que atuam hoje na clínica, com o método freudiano. Então eu quero saber na prática hoje como é que funciona. Se eu te disser que é a mesma coisa. Tem um livro de Freud que ele chama de O Mal-Estar da Civilização. São três o mal-estar da civilização, de acordo com ele. E o terceiro, o mal-estar, são as relações, os desencontros nas relações. Quando você abre o Instagram, o que você vê? É traço narcisista, como é que é? É o dependente codependente, os coaches querendo te dar curso de como ter um relacionamento bom. Freud falava disso em 1930 e trinta e ainda continua sendo o mal-estar da sociedade. É a mesma coisa, não é legal? Tenho acompanhado muito o trabalho da Ana Sui, que ela é uma psicanalista aqui de Curitiba. Então eu vou trazer algumas contribuições nesse sentido e vou falar um pouquinho do curso Milagres, porque ele acaba fazendo parte da minha vida. Porque eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. Algumas lições ficam assim na cabeça. Principalmente quando alguém pergunta. Eu não fico doente, gente. É muito raro eu ficar doente. Então, quando eu fico doente é porque a minha vibração baixou. E então, quando alguém, né, me pergunta, tá, mas todo mundo ficou doente, como é que você não ficou doente? Daí eu penso isso, eu tento evitar de falar isso para as pessoas, porque as pessoas não entendem, né, que eu não sou um corpo, né? A minha alma, ela é infinita. E eu estou num corpo, mas eu não sou esse corpo. Então eu não fico explicando tudo isso que é muito difícil, muito complexo e é muita loucura. Falando sobre isso, gente, falando sobre ser loucura, essa questão de espiritualidade, eu sempre falo que quando você se propõe a fazer um treino mental diário, como um curso Milagres, ele te traz algumas vantagens no mundo. Você nunca mais vai se colocar como vítima das circunstâncias. Você sempre pergunta o que que essa situação está querendo me ensinar. Essa é uma lição do curso Milagres também. E é incrível que a Ana Sui, gente, que é uma psicanalista, que ela não tem nada de espiritualista, isso que eu fico feliz de uma pessoa como ela falar, porque aí ela não é louca, eu sou, mas ela não. E ela falou assim: existe uma máxima de que todos devemos fazer análise. Ela fala: não. Se você entendeu a proposta da filosofia, que é treinar a sua, ah, as virtudes todos os dias, você está fazendo um treino. Você está se propondo a crescer.
Porque o set terapêutico nada mais é do que uma proposta para você crescer. Ser adulto é uma escolha. Você tem que escolher crescer, gente. Caso contrário, você continua operando na sua mente infantil. O set terapêutico, o divã da psicanálise, serve único e exclusivamente para dizer: então, bebê, não tem papai e mamãe mais. É você. Ah, é? Você não é amado? Você não tem que ser amado. Você é adulto, bebê. Ah, você tá sozinho? A solidão é estrutural. Diferente de um relacionamento que é um estado, ele muda. Qualquer relacionamento que você esteja hoje, inevitavelmente ele vai terminar. Se você não sabe lidar com isso e voltar para si e analisar que a solidão é estrutural, assim como você morre, assim como você é humano, você é só. É uma visão nihilista na vida? É, mas essa é a realidade. A gente criou o amor e a gente criou a arte como uma forma de nos iludir de que nós somos eternos e de que nós somos infinito e de que nós somos deuses. Nós somos deuses em últimas instâncias, mas em primeira instância a gente é pó. Absolutamente pó. Então, nem sempre aquela pessoa que eu invisto libido, usando as palavras de Freud, que eu amo, vai me amar de volta. E como é que você faz? Você vai sapatear e falar, ai, eu quero ser amada por essa pessoa. A gente faz isso, né? Mas então, é sobre isso, tá bom? Então, assim, gente, essa é a minha contribuição. Eu vou trazer um pouco sobre o que eu tenho lido, tá? Eu tenho lido bastante psicanálise. E vou falar um pouquinho de curso de milagres também, tá bom? De uma situação que aconteceu. Falando então desse momento que eu tenho passado, eu tenho. Quando eu ouço música hoje em dia, o nosso ouvido muda muito, tá? Quando a gente começa a estudar o comportamento humano, como uma pessoa processa as emoções, como a atitude dela reflete o quão treinada ela está, ou quão destreinada ela está do ponto de vista das emoções. Então, quando alguém fala de uma situação, de como ela se comportou diante de uma situação, diz muito dela. Tudo que você diz de você, gente. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando você fala de uma situação que aconteceu e como você reagiu a ela, você está falando sobre você e sobre as suas instâncias psíquicas, tá? Então, assim, hoje em dia, quando eu ouço algumas músicas, gente, é bem doido. Tava ouvindo esses dias uma música da Adriana Calcanhoto e ela falava de um momento dela, e eu falei, nossa, ela está falando de um momento da solidão estrutural, coitada. Ela percebeu que as relações são temporais e a solidão é estrutural. Ela vai ter sempre que lidar com a solidão. O tempo todo a gente lida com o fim de ciclos, e quando um ciclo termina, você volta para quem? Para você. A consciência, ela está em um lugar, numa relação. Mesmo porque a gente se vê no mundo pelos olhos dos outros. Nós somos reflexo dos olhos dos outros. Os outros são espelhos para nós. Assim como eu estou gravando esse vídeo e tem pessoas me assistindo, e é por isso que eu estou gravando, as relações dizem o mesmo. Eu sou filha de alguém, eu sou namorada de alguém, eu sou filha da minha mãe, eu sou irmã da minha. Entende? Eu sou esses papéis sociais. Mas quando esses papéis sociais se acabam, quem sou eu? Dá um medo de olhar para esse ser. Quanto mais você olha para esse ser, mais fácil você lida com o fim dos ciclos, com os lutos que vão acontecer inevitavelmente, tá bom? Então, nesse processo que eu estava ouvindo uma música da Adriana Calcanhoto, e ela falava de um fim de relacionamento, e ela falava de como ela se sentia. E eu falava, gente, eu devo estar ficando muito louca, né? Pra estar aqui fazendo análise da mulher que está ali falando a poesia dela. E aí eu vi uma frase de Freud que me tirou, graças a Deus, desse lugar de medo. E ele falou assim: os filósofos e os poetas já entenderam sobre as instâncias psíquicas muito antes de mim. Eu só categorizei, coloquei, eu coloquei em categorias. Eu só dei nomes para o inconsciente, para o subconsciente, para o ideal do eu, o traço narcísico, o eu ideal. Então eu dei nomes, mas os filósofos e os poetas já sabiam. Porque assim, como diz Lacan, aquilo que você sente, quando ele é expresso em linguagem, tem um poder terapêutico muito grande. Por isso que às vezes a terapia é dolorosa, não pelo que você sente, mas por você ouvir como você se sente.
e como você se porta diante desse sentimento. Às vezes, quando você fala como você se comportou diante de uma situação, é dolorosa. Quando você faz, nem tanto, mas quando você expressa, ela traz esse poder de reflexão. Então, os artistas, eles têm essa capacidade de trazer, através da obra deles, uma emoção nossa que a gente não consegue traduzir. E eles traduzem na linguagem. É maravilhoso. Eu falei, ai, que bom, até Freud já sabia disso, então tá tudo bem. Então, assim, gente, eu vou falar como que eu cheguei nessa conclusão através de uma historinha de uma amiga minha, tá? Eu falando demais, né? Eu achando que não tinha nada para falar, sempre tem muita coisa para falar. A gente estava numa mesa de mulheres e essa minha amiga, ela se separou recentemente, e ela estava contando a história de um relacionamento dela que terminou, e ela contou de uma passagem na qual ela flagrou o ex-marido dela no carro com na então amante dele, né? E quando ela viu aquele homem que ela ama, que ela depositou o amor, ou seja, que ela destinou a libido àquele objeto, e aquele objeto optou por não destinar a ela de volta, o que ela sentiu? Ela se sentiu rejeitada. Então, nessa rejeição, gera medo, porque primeiro você foi trocada por outra pessoa, isso é rejeição, dói. Eu investi libido nessa pessoa, essa pessoa tem obrigação de investir em mim. Por quê? Ah, porque eu leio Freud, porque eu sou incrível, porque eu sou maravilhosa. Esse é um traço narcísico meu. Exigir que seja amada por outra pessoa é um traço narcísico, entende? Querido, ele faz as decisões de acordo com as decisões dele. Se ele quebrou um contrato com você, então a partir daí você toma decisões diferentes. Mas agora, como é que você vai se posicionar diante dessa situação que era medo e rejeição? Se você treina todos os dias as suas emoções, quando chegar nessa situação, você vai se comportar de um jeito. Agora, se você não treina nada e acha que a vida tem que ser do jeito que você quer, por quê? Porque eu sou um alecrim dourado. Aí que acontece o que aconteceu. Nesse momento, voltando à cena, ela estava ali com o ex dela, dentro do carro da moça. O que que ela fez? Ela arriscou o carro da moça. E aí, as minhas amigas todas, isso aí, tá certa, tem que riscar o carro mesmo, já se viu. E assim, você muda um pouco o ouvir, né? Tudo aquilo que você fala diz de você, não da outra pessoa. A única coisa que eu consegui olhar para ela e pensar era quanto medo existia nesse momento, né? Como diria o Curso Milagres, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Por que que tinha tanto medo nesse lugar? Por que que tinha tanto medo da rejeição? Por que que tem esse traço narcísico achando que esse cara tem a obrigação de te amar? Tudo bem que eles têm um compromisso. Ok, ele quebrou o compromisso. Como é que você age diante disso? Você vai lá e quebra carro? Você quebra a Barbie da amiga? Quem agiu ali não era uma mulher que treina todos os dias a sua as suas emoções, ou no caso da filosofia, as suas virtudes. Ali era uma menina de 7 anos que não sabe lidar com as emoções. Uma criança que sapateia dentro do mercado porque não sabe lidar com o não, ela não tem bagagem emocional para lidar com isso. E tá tudo bem. Agora, uma mulher que age dessa forma, ela mostra que quem reinou ali era uma criança de 7 anos. Todos nós temos uma criança interna. Isso é ótimo. Isso garante a nossa espontaneidade no mundo. Isso é maravilhoso, manter essa espontaneidade. Falando de outra teórico, que é o Moreno, da psicodrama, ele tem desse princípio. Você tem que manter, voltar a ter a sua a sua criança interna, que é a sua espontaneidade que a gente perde. Mas quando essa espontaneidade está ligada a um traço de birra, é uma questão de chegar e falar, engole o choro. Dói, dói. Ser rejeitado, mas nunca não vai doer. Doer, dói. Sofrer é negar aquilo que é. Sofrer é dizer, não, tinha que ser diferente. Você não tem controle sobre os outros. Lide com isso. Se você não consegue ter controle nem sobre as suas emoções, você quer ter controle sobre outra pessoa, bebê, desista. Desista, cresça, decida, resolva crescer. Crescer é uma decisão, né? E a gente pode treinar isso ou no set terapêutico ou lendo bastante filosofia. A professora Lucilena Galvão tem essa proposta. A professora Lucilena Galvão, tenho certeza que ela nunca fez análise e ela nunca precisará, porque crescer para ela foi uma escolha. Ela decidiu crescer e se tornar um ser humano melhor. A partir daí você tem atitudes condizentes com as virtudes que são
prudência, justiça, fortaleza, coragem, liberdade, magnificência e temperança. E como é que você faz isso? Você treina todos os dias. É não gastar mais aquilo que você ganha todos os dias. Por quê? Porque no final você quer ter resultado. E assim você vai treinando as virtudes, entende? É saber lidar com a tua raiva na hora que ela vem à tona. Por quê? Porque você não tem controle sobre os outros, você tem que tentar ter controle sobre você. Enfim, nesse momento que ela teve essa atitude, todo mundo aplaudiu e eu só analisei, eu também não ia fazer análise ali na hora, dizer para ela que ela tem que treinar as virtudes dela e acabar com tudo. Eu pensei assim, será que ela achava que o rapaz ia descer do carro e falar, eu tive uma, eu tive uma epifania aqui, uma sinapse neural, você é a mulher da minha vida, vamos embora. Óbvio que não. Ela sabia que não ia ter esse resultado. Só que ela estava com tanto ódio, com tanto medo, com tanta dificuldade em lidar com essa emoção de raiva, que essa foi a única capacidade que ela teve. E aí eu lembrei de uma pessoa que conseguiu, de uma artista, da Adriana Calcanhoto, que ela conseguiu expressar esse momento que não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido, mas a gente faz essas coisas quando a gente está destreinado. Adriana Calcanhoto, eu vou ler a música dela aqui, a letra, porque eu não posso passar, porque o YouTube, por questões de direitos autorais, cancelaria. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Aqui. Olha a Adriana Calcanhoto, como ela traduz esse momento de modo poético, esse momento que a gente olha e fala, meu Deus, que vexame. Adriana Calcanhoto, na sua leveza, ela trouxe isso como um poema. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você olha para mim. Faz sentido isso? Eu vou quebrar, eu vou acabar com o teu gosto, eu vou riscar o teu muro pra ver se você olha pra mim. É uma atitude absolutamente infantil que não tem coerência nenhuma, mas a gente faz porque a gente não treinou as emoções, a gente não treinou as virtudes. E quando eu vi isso da Adriana Calcanhoto, eu falei que legal, ela conseguiu traduzir em música isso. Eu achei lindo. E uma lição do Curso em Milagres que revela esse momento da minha amiga é essa e todas as outras, qualquer pessoa que chega e para falar de um problema para você, você sempre lembra dessa lição do Curso Milagres. Você não está transtornado pelas razões que você pensa estar. Então a gente pensa que ela está transtornada porque o ex dela trocou ela por outra? Não. Ali tinha um medo de estar só. Ali tinha um medo de não ser a pessoa tão especial que ela pensa ser. Ali tinha um medo dela não conseguir receber esse carinho e esse amor. Amor é uma, fazendo um parênteses aqui, amor é uma criação que a gente faz para lidar com a vida. Porque a vida nada mais é, gente, do que um caminho para a morte. Psicanálise acabando com o sonho das pessoas desde 1930, né? A vida nada mais é do que um encontro com a morte. A vida nada mais é do que um caminho sozinho. Você vem só e você vai só. As relações que a gente tem no decorrer da vida nos iludem de que nós somos imortais. Nós não somos. A arte também tem essa capacidade. A gente se sente imortal pela arte. A gente se sente imortal quando a gente está numa relação. Eu não estou falando só de relação passional, tá? Relação amorosa. As relações que nós temos com os nossos pais, a gente tende a pensar que é eterna. E não é. Nada é eterno. As relações são temporais. A solidão é estrutural. Estrutural significa dizer, assim como você vai morrer e assim como você é um ser humano, você é só. Ai, que dor! Quanto mais você consegue entender esse processo de solidão e de morte, mais você lida com os fins de ciclos da sua vida de forma mais adulta. É entender que você vai morrer um dia, bebê. Então não tem que se apegar a nada e nem ninguém. É entender que você é só, bebê. Então em algum momento você vai olhar para você e falar: quem é essa pessoa?
nós como mamíferos, a gente se reconhece no grupo e tá tudo bem. Nós nos reconhecemos pelo olhar do outro. Eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém, eu tenho um relacionamento com alguém, entende? E eu me reconheço nisso. Eventualmente vai caindo por terra um por um. Mas, e aí eu tenho que voltar a me reconhecer, pera, então se eu não sou isso, quem eu sou? Quanto mais tempo você passa com você mesma, então essa aqui é a consciência. A consciência numa relação que é temporal tá aqui. Quando esse relacionamento acaba, eu volto pra cá e falo, meu Deus, quem que é essa pessoa? Eu só, quem sou eu? A espiritualidade tem essa capacidade de facilitar esse processo, porque a gente sempre lembra que a gente é um espírito. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. O Curso Milagres tem essa lição. O Curso Milagres ele traz uma vantagem de vida, tá? Ele te traz vantagem na vida para lidar com as situações. Uma pessoa que, se a minha amiga lesse o Curso Milagres, por exemplo, ela não reagiria dessa forma. Então, assim como a filosofia, o Curso Milagres tem vantagens, como um convite para crescer. Então, eu sou é, muito positiva a essa prática do curso Milagres. Eu super oriento, né? Por isso que eu o fiz. E falando dessa questão de relações que, uma vez terminadas, você volta para si, eventualmente você tem que olhar para você e entender que você é um ser que vai morrer e você é um ser que é sozinho. E a nossa sociedade, gente, tem muita dificuldade em lidar com fins de ciclos. Por isso que nós temos mulheres aí de 60 anos de idade querendo mostrar que tem 20. Por quê? Porque a fase máxima da mulher é o período reprodutivo dela. E é interessante que os contos de fadas também apresentam isso. Quem que é a bruxa má? Má e feia. Ela tá fora da idade reprodutiva dela. Por isso que ela é feia e má. Ela é uma senhora, ela é uma velha, entende? E aí as pessoas olham como aquilo não é o que eu quero. O ideal é a mocinha, a Cinderela de 16 anos. Os homens também têm sobre os ombros uma necessidade da virilidade. A masculinidade está muito. Isso a gente vê na clínica. Casos da clínica tem muito relacionado também à questão dos homens que não sabem lidar com o fim de ciclos. E a virilidade está muito impregnada no homem, como se você não é viril, você não é homem, entende? E aí tá aí a indústria farmacêutica oferecendo para você a felicidade eterna. E a gente sabe que não é bem assim. Não é assim que funciona. Enfim, então isso para falar que voltar para você mesmo e olhar que você é um ser só, estruturalmente só, bem como você vai morrer, a gente tem dificuldade de lidar com isso. É uma visão nihilista da vida. Nietzsche tem alguns livros de Nietzsche que algumas pessoas levaram a tirar a própria vida, porque ele fala desse momento do ser. E Freud se inspirou em Nietzsche para escrever, para desenvolver as teorias dele sobre a psique. E agora eu vou falar de uma outra música para deixar leve. Uma outra música que quando eu percebi, eu falei, gente, ela está falando da solidão estrutural, ela percebeu que a solidão estrutural, que dor, um momento que todo mundo passa, e ela conseguiu traduzir numa poesia. Que é esse momento que uma relação acaba e você volta e olha para você e fala, quem que é esse estranho? Eu não estou numa relação, quem é esse ser? E aí ela fala assim. Nem acredito que tá dando tanto tempo esse vídeo, gente. Não é que tá dando tempo, não é que tá dando conteúdo. Adriana Calcanhoto, metade. Olha que lindo, que simbólico, né? Se você não é a metade da laranja, quem que é essa metade? Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, eu estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? É como se a gente se enxergasse como parte daquela pessoa. Sem aquela pessoa, quem sou eu? Ela nos traduziu de forma impecável esse momento nosso de lidar com a nossa solidão, que eventualmente a gente vai ter que lidar, mas a gente não quer olhar para isso e a vida sempre faz isso.
Senta lá e dá uma olhada nessa solidão que você tá precisando treinar. Ai, a vida, gente. A vida é pedagógica. Não é nada terapêutica, mas é pedagógica. Deixa eu ver se vai falar mais alguma coisa. Eu acho que não, gente. Só queria agradecer. Tem uma pessoa. Ai, meu Deus, eu precisava pegar o nome dela. Eu vou pegar o nome dela. Dessa pessoa que pediu muitas vezes para eu gravar vídeo em especial, tá? Deixa eu oferecer esse vídeo para essa pessoa incrível, que tadinha. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou gravar? E sentindo no meu coração de gravar agora. Vou pegar o nome dela. Ah, o nome tá como Elidia. Elidia. Tem também a querida da Rosimeire. Rosimeire querida, sempre participou comigo no curso Milagres, mas ela ouve, ela também vê, eu acho que é no curso Milagres que ela seguia mais. E os novos inscritos também chegaram aqui. Eu acho que foi pelo livro do Eckhart Tolle. Não só por ele, porque eu não tenho como saber como foi. Uba, quem mais? E teve alguns aqui nos últimos dias. Meu coração não pedia para eu voltar a gravar porque eu não tinha conteúdo, mas quando a gente liga a câmera sempre vem informações. Eu devia ter anotado os nomes antes e não anotei. Alessandra Cordignano, obrigada, Alessandra. O Sandro, obrigada, Sandro. Tá bom, gente. Fica aqui minha contribuição, tá bom? E vamos vivendo, estamos evoluindo. Momento decisivo no mundo, né? Sempre é um momento decisivo, porque a vida é breve. Faça o que você puder para crescer, para evoluir. E essa questão do amor e do perdão, que sempre é pregado tanto por esses grandes avatares, nada mais é do que isso. Se propõe a crescer e abrir mão dessas nossas vaidades. Porque querer as coisas a nosso modo é vaidade. Entregue para alguém que sabe o que fazer com isso. E o curso Milagres tem justamente essa máxima. Eu não sei o que fazer com essa situação, eu entrego para você. É totalmente entrega. Se torna muito mais leve. A gente conhece, é muito limitada a nossa visão das coisas. Tá bom? Então é isso. A minha contribuição fica aqui. Obrigada pelas mensagens, gente. Um ano depois, hein? Ah, queridos, o Curso Milagres. Para aqueles que estão aí pelo Curso Milagres, continuem, vale a pena. Aqueles que vieram pelos livros, livros é o que não faltam. Tem um outro livro que eu tô lendo, que não é da psicanálise, mas eu preciso ler porque fala de um personagem que tem distúrbios psicóticos. Precisamos falar de Kevin. Talvez eu faça uma resenha desse livro. Não é nada da espiritualidade, mas vale a pena, né? Por comportamento humano. Tá bom, então tá bom. Beijo, tchau!